Bom, vamos lá então. Nós tínhamos parado nesse ponto aqui, ó. Uma página HTML com os campos de um formulário para cadastramento de uma pessoa. Fizemos aqui o formulário, fizemos a parte da programação PHP e fizemos os testes e deu certo. Ou seja, o internauta, ao informar os dados aqui e clicar no botão salvar, nós vimos que esses dados são armazenados satisfatoriamente dentro da tabela pessoas que nós criamos aqui dentro do banco de dados. Na última aula, eu mostrei para vocês como levar esse código desenvolvido localmente aqui no computador para a internet. Então eu mostrei lá no painel de controle como é que a gente criava o banco de dados, como é que a gente criava o usuário, criava a tabela, etc. Certo? E fizemos o teste lá também e funcionou. Então isso é um bom exemplo de uma situação onde nós podemos fazer o desenvolvimento dos códigos no próprio computador e depois, quando estiver funcionando, a gente sobe isso lá para o data center, coloca no ar lá na internet e faz novos testes lá para ver se deu tudo certo. Bom, aí nós ficamos de fazer alguns ajustes nesse código para que ele pudesse ficar mais eficiente com relação à qualidade dos dados que serão transmitidas da página para o banco de dados. Eu até comentei com vocês que acho que a gente fez um teste aqui, se clicar no botão salvar sem nada, ele até dá erro, ó, falha ao cadastrar. Então, a gente não tem nenhum tipo de controle aqui. Aí, ó, pessoa cadastrada com sucesso. A única informação que eu pus foi uma data. Se a gente olhar lá dentro do banco de dados, o que aconteceu? Vamos ver? Atualizando aqui, olha lá, ó. Eu cadastrei a pessoa número 4 só com data de nascimento e o código ID foi gerado automaticamente. Isso aqui é horrível. Então o que a gente precisa no primeiro momento observar? Quando a gente faz o projeto do banco de dados, ao definir as colunas da tabela, um item que a gente verifica é se aquela coluna pode ficar vazia ou não. Então, dentre todas que nós definimos nessa tabela de cidade, nessa tabela de pessoas, a única coluna que pode ficar em branco é essa que está marcada aqui, que é o celular. Consequentemente, todas as outras são de preenchimento obrigatório. Só que na instrução que a gente manda inserir aqui, ó, o que acontece? Se o cara não preencher nada no nome lá, esse request nome vem vazio. Vem o quê? Vem nada. E aí, dentro desse comando insert, ele vai inserir nada e vai ficar preenchido com nada. Veja que esse nada que está aqui é diferente de null, tá? Porque o null, depois a gente estuda isso com mais calma, tá? Mas ele faz essa situação aqui, ó. Eu tenho um nome que não tem nada preenchido, porém não tem o valor nulo, porque o valor nulo ele ocuparia muito menos espaço, né? Bom, então o que a gente precisa fazer então? Eu preciso criar fazer uma alteração nesse meu algoritmo, nesse meu código, para conferir se os campos que são de preenchimento obrigatório foram preenchidos ou não. E aí, a minha sugestão é que a gente faça isso em duas frentes. A gente tem recursos para fazer isso com HTML e JavaScript e tem recursos para fazer isso também dentro do PHP. Tem uma diferença significativa dessas duas situações. Quando eu faço dentro do HTML e JavaScript, isso é processado lá no navegador do internauta. O internauta pode mexer dentro do seu browser e fazer algum tipo de coisa para burlar esses critérios que a gente põe aqui dentro. Uma das coisas que ele pode fazer, por exemplo, é no navegador ele desabilitar processamento de JavaScript. Isso já pode atrapalhar o funcionamento da validação. Mas a gente sabe que o que é processado aqui dentro do PHP é processado lá dentro do servidor e aqui ele não tem nenhum tipo de acesso. Então, se eu fizer uma validação aqui, o internauta não vai conseguir burlar. Então, aqui é um ponto importantíssimo de se fazer, porque aqui a gente garante que se
ele não preencheu o campo nome lá do formulário, a gente não vai salvar. Tem que ter alguma coisa diferente de nada para a gente gravar essa pessoa dentro do banco de dados, tá? Bom, outra coisa que a gente falou que a gente ia fazer era melhorar um pouquinho a vida do internauta com relação aos tipos de campos aqui, ó, usando aqueles recursos que nós estudamos de HTML. Mas antes, porém, vamos colocar essa validação aqui, ó, considerando que a única informação que não é de preenchimento obrigatória é o celular, todas as outras devem estar preenchidas. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar todas essas aqui, vou até dar um copiar aqui, ó. Vou copiar. E aqui, ó, nesse ponto, antes de montar o comando para inserir dentro do banco de dados, eu vou fazer um if. Vou fazer um if. Vou fazer o if, depois eu vejo o que eu coloco dentro dele. Bom, é só o celular que não precisa ser preenchido, correto? Os outros 5 campos têm que ser preenchidos, certo? Então, o que significa dizer? Significa que, por exemplo, request nome tem que ser diferente de aspas, aspas. E request F nascimento também tem que ser diferente de aspas, aspas. Esse código vai ser igual aquele, quando você está preenchendo um cadastro em um banco, tem aqueles asteriscos, porque aquele banco não pode ficar em branco. Exatamente. Só que aqui eu estou fazendo a validação lá no meu algoritmo antes de gravar no banco de dados. Depois nós vamos fazer a validação também lá no HTML com JavaScript. Nós vamos fazer nos 2 pontos. Então esse aqui também tem que ser diferente disso. E esse aqui também tem que ser diferente disso aqui. E esse aqui tem que ser diferente de nada. Pronto. Deixa eu colocar isso tudo lá dentro do if agora. Eu acho que eu vou até dar uma quebrada aqui para a gente conseguir ver tudo numa tela só. Pronto. Então, ó, parênteses está aqui. Esse parênteses aqui está fechando esse que abriu aqui em cima. O que eu coloquei dentro desse if? Se o internauta preencheu o campo nome, significa que o campo nome vai ser diferente de aspas, aspas. E também F nascimento é diferente de aspas, aspas. E o CPF também é diferente. E o sexo é diferente. E o e-mail é diferente. Ou seja, somente quando todos esses forem diferentes é que eu vou fazer esse procedimento aqui. Caso contrário, eu não vou fazer. Então, eu já vou até fazer o seguinte, ó. Vou pegar isso aqui, vou apagar, porque todo esse bloco aqui, ó, todo esse bloco agora fica subordinado a esse if. Olha lá. Ele tá até me mostrando, ó. Eu só vou montar o insert e tentar inserir dentro do banco de dados se ele preencheu o nome, preencheu o nascimento, preencheu o CPF, preencheu o sexo, preencheu o e-mail. Se ele preencheu pelo menos esses campos, o celular, como não é obrigatório, se ele não preencheu, tudo bem. Certo? Só que eu tenho que colocar aqui um else, porque se algum desses campos não foram preenchidos, eu tenho que avisar para o internauta. Falar assim, ô, vou até colocar aqui, ó. Esquecer. Isso. Vamos botar aqui a mensagem. Tem como especificar o que ele esqueceu? Tem. Como é que eu faria isso? Eu teria que fazer, em vez de fazer um if só para 5 campos, teria que fazer 5 if. Porque exatamente. Mas é o que seria o ideal. Mas aí vocês vão ver o seguinte, esse aqui é um preventivo, para eu ter certeza que para dentro do banco de dados não vai ter aquela situação que a gente acabou de testar, ó, que é uma situação onde só veio o nascimento. E um campo vazio. Tudo bem, a gente sabe que o internauta pode ir lá e pôr x e vai passar, mas aí contra isso a gente não tem muito o que fazer, certo?
Bom, então, mas depois a gente vai colocar algumas coisas aqui de HTML que vão ajudar também a melhorar esse controle de qualidade das informações. Então aqui eu vou simplesmente falar o seguinte, ó. Cadê o if que eu coloquei? Tá aqui, else, pá, beleza. Então essa mensagem aqui, ó, vai ser uma mensagem de informe os campos obrigatórios. Aí o internauta pergunta, quais são obrigatórios? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos usar aquela velha técnica do asterisco. Asterisco, 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 asterisco. E aqui depois no final, vou colocar aqui, ó, um aviso. Só para ficar assim, ó. Preenchimento obrigatório. Vamos ver o que mudou nessa página aqui. Quero atualizar, não. Que sacola, hein? Vamos lá. Pessoas. Aí, agora ficou feio pra caramba aqui, né? Mas é só um detalhe, porque na realidade o ideal aqui, vamos só testar, tá? Aqui, ó, da outra vez eu tinha escolhido uma data qualquer e tinha mandado salvar e tinha dado certo. Tinha dado certo assim, ele tinha gravado, mas os campos vazios. Vamos ver agora o que mudou. Informe os campos obrigatórios. Tá? Eu não vou... Nesses códigos aqui, gente, eu não vou me preocupar muito com a parte estética, tá? Nosso foco aqui é a programação PHP. A parte estética é um pouco de CSS. E eu acho assim, nem vale a pena a gente ficar gastando muito tempo com isso, porque CSS é um negocinho tão simplesinho e facinho que qualquer um que cair para dentro da internet e dar uma estudadinha se vira bem. Mas eu vou botar uns negocinhos aqui só para ficar meia boca, tá? Vamos ver. Opa. Só para ficar diferentinho. Quando ficar vermelho é porque tá... Opa. Não, ainda não ficou. Style igual color, 2 pontos. Vamos ver se agora eu acertei. Vou ficar lembrando esse trem de cabeça. Ah lá, ficou vermelho, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Quando der certinho, a gente põe verde. Então, vou copiar isso aqui. Pessoa cadastrada com sucesso. Vai ficar verde. Falha ao cadastrar também pode ficar vermelho, né? Beleza. Vai dar um falha ao cadastrar aqui, quer ver? Informes que agora está com informes campos obrigatórios, né? Legal. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Bom, vamos fazer um cadastro correto então. Eu vou colocar no nome, eu vou colocar aqui na data, vou colocar uma data qualquer. CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celular não precisa. Sexo M. E-mail. Aqui também no e-mail, depois a gente pode fazer uma validaçãozinha, tá? Salvar. Vamos ver. Pessoa cadastrada com sucesso. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, até para a gente conseguir ver a mensagem também. Cadastrou com sucesso. Se eu atualizar lá dentro do banco de dados, beleza, deu certinho. Ó, o celular ficou vazio. O ideal aqui, ó, era que o celular ficasse desse jeito aqui, ó. Certo? Esse é o ideal. Ele ocupa... Porque o null vai ocupar 1 byte. Entendeu? E o celular, ele é char de 11. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, esse celular aqui, ó, ele tá gastando 11. Porque ele é char de 11. Char de 11, se eu pôr 1, 2, 3, 5 caracteres, vai gastar 11. Lembra que a gente discutiu isso em banco de dados no semestre passado? A diferença de char e varchar? Então esse char gastou 11, esse aqui gastou 1. Tá? Como é que eu posso fazer para resolver esse problema?
Simples. Aí é importante a gente aprender as funções do MySQL. MySQL if null. Não, if null? Não, não é if null que eu quero não. É if mesmo. If. Tem uma função MySQL que é o if. Aí o que eu posso fazer, ó? Esse if é o trem mais bobo do mundo. O que eu vou fazer aqui, ó? Dentro do meu... Aqui, ó. Aqui é o celular, correto? Eu vou ter que mostrar esse SQL aqui para vocês entenderem. Seria assim, ó. Deixa eu montar esse insert aqui. Insert into pessoas. Nome, nascimento, CPF. Nome, nascimento, CPF. Celular, sexo, e-mail. Celular, sexo e e-mail. Aí o que acontece? No values eu tenho a opção de usar esse if. Então no nome, por exemplo, Zeca. No nascimento, 2010. CPF. CPF a gente pôs char, né? Põe um número qualquer aqui no CPF. Celular. Aí no celular eu ponho assim, ó, se. Aí eu vou pôr um se aqui. O que eu vou perguntar nesse se? Se... deixa eu ver como é que eu vou fazer esse troço aqui. Se a informação que está chegando é diferente de aspas, eu vou colocar o X aqui, depois vocês vão entender. Deixa eu ver, não vou ter que colocar de outro jeito, vou colocar assim, ó. Essa informação aqui, ó, vai ser a que o internauta vai digitar, tá? Essa aqui, ó. Aqui dentro é o que o internauta vai digitar. Então, se o internauta não digitar nada, isso aqui é falso. Se o internauta digitar alguma coisa, isso aqui é verdadeiro. Entendeu? Então, se o internauta digitar alguma coisa, eu vou colocar dentro do banco de dados o que ele digitou. Se não, eu vou colocar null. Depois do celular vem o sexo, depois vem o e-mail. Então tá, eu vou testar isso aqui só para vocês entenderem. Então o que acontece? Quando o internauta digitar alguma coisa no celular, eu vou pôr essa informação aqui e aqui. Se ele não digitar nada, vai ficar vazio aqui e vazio aqui, certo? Então, considerando que o internauta digitou alguma coisa, o que ele digitar vai vir aqui nesses dois lugares, certo? Então vamos inserir o Zeca, vamos ver como é que ficou lá dentro do banco de dados. Atualiza, olha lá, ficou o Zeca e o celular ficou os 3x. Vou inserir o Zeca de novo, que vai ser o 7 aqui, tá? Só que dessa vez não será preenchido o celular. Então vamos ver, vai inserir o Zeca de novo, inseriu, vamos ver os dados, é o 7, olha lá, ó, ficou nulo. Tá vendo? Então com esse if aqui, ó, esse if aqui resolve o nosso problema. Então eu vou copiar ele e eu vou fazer o seguinte. Isso aqui eu estou explicando para vocês entenderem o que esse if faz. E aí eu vou ter que colocar ele aqui, ó. E aí ele vai ficar aqui da seguinte forma. Eu vou ter que mesclar aqui, deixa eu lembrar aqui que a gente está usando de aspas e apóstrofo. Olha a confusão que vai virando, né? É aspas. Então, beleza. Então, esse cara... Aqui, ó. Esse cara aqui... Eu vou trocar aqui. Então, se ele digitou alguma coisa, essa alguma coisa vai aqui. Pronto. É só isso. Se o celular, o que ele digitou no campo celular é diferente de nada, ele coloca o que ele digitou, senão ele coloca null. Então já podemos testar aqui com o celular em branco no formulário para salvar null no banco de dados. Então se esse código aqui der certo, o que vai mudar aqui agora é
Nossa, eu dou enter aqui, o trem não vai. Que raiva. Pronto. Então é o seguinte, eu vou deixar o celular em branco, só que aí dentro do banco de dados vai ter que vir nu, e não mais espaço como nesse item 4 aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Então o nome vai Pedro. Pedro nasceu aqui dia 1º, CPF 222222, celular eu vou deixar em branco, sexo masculino, e-mail, qualquer coisa aqui no e-mail. Salvar, pessoa cadastrada com sucesso, vamos ver no banco de dados o que aconteceu, vai aparecer, e olha lá, o Pedro agora veio nu, tá vendo? Então isso aqui é significante. Pensa, eu estou falando de um char de 11, que em vez de gravar 11 eu gravo 1. Você multiplica por, sei lá, americanas.com tem quantos clientes? Então pensa na economia que você está fazendo aqui, ó. Você está deixando de gastar alguns terabytes de espaço em disco desnecessário, e a gente sabe que isso custa dinheiro. E aqui, na hora de fazer o sistema, quanto mais eficiente é o seu sistema, menos recurso de hardware ele precisa, e consequentemente mais interessante para o mercado ele será. Beleza, fizemos essa pequena adaptação aqui, mas agora vamos para as validações aqui do formulário HTML. Outra coisa que nós estudamos aqui em HTML, quer ver? Na parte de formulário HTML, nós temos uns atributos. E nesses atributos nós temos, por exemplo, um que é de preenchimento obrigatório, não tem? Quer ver? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai falar que o campo é de preenchimento obrigatório. Então isso já me ajuda. Então o nome é de preenchimento obrigatório. A data de nascimento é de preenchimento obrigatório. O CPF é de preenchimento obrigatório. O celular não. Sexo é de preenchimento obrigatório. O e-mail é de preenchimento obrigatório. E o botão salvar não precisa. Só de fazer isso, eu já tenho um bom auxílio no processo de validação, que vai ser no formulário lá da página. Se eu tentar, clicar salvar aqui, olha lá, ó. Isso aqui o próprio navegador já está fazendo, o próprio browser. Eu não precisei programar nada em PHP, nem JavaScript para resolver isso aqui. O próprio navegador já faz. Por quê? Porque olha só, se a gente mandar exibir código-fonte aqui, ó, o navegador, na hora de montar o campo input para o campo nome, ele fala, é preenchimento obrigatório? O próprio navegador já faz essa tarefa para a gente. Isso já facilita muito. Isso já ajuda bastante. Certo? Bom, outro recurso que eu acho interessante a gente usar aqui, ó, por exemplo, no campo sexo, a gente tem aqueles itens, né? Os tipos de input, ó. Lembra? Então a gente pode pegar um daqui do que é select, ou o rádio. Dá um Ctrl F aqui, deixa eu ver cadê o rádio. Olha o rádio. Acho que o rádio vai ser a melhor opção aqui. Aqui, ó. Vou até copiar aqui, ó. Aí, como é que eu vou fazer então? Aqui no caso do sexo, eu vou ter que colocar assim, ó. O parágrafo continua, só que esse input aqui que eu vou mudar. Ele vai ser do tipo rádio, o nome dele vai continuar sendo fsexo, os dois, tá? É aqui que o navegador sabe que, como os dois se chamam fsexo, ele vai escolher um dos dois. No valor, a gente vai usar só M e F. É o valor que vai ser enviado para dentro do banco de dados. E aqui vai ser masculino e aqui vai ser feminino. E aí eu vou pegar esse parágrafo que terminava para lá e vou colocar no final aqui. Eu não vou colocar... Vou deixar assim, quer ver? Esse aqui agora pode sair. Vamos ver como é que vai ficar esse formulário. Salvei. Vamos lá na página. Eu queria entender por que eu dou enter no final aqui. Esse infeliz não vai. Vai ser chato. Olha lá, o sexo agora ficou masculino e feminino, ó. Tá vendo? Fica mais prático, né? Aqui o e-mail também a gente não tem uma opção de e-mail? Lá naqueles tipos de input? Quer ver? Eu acho que tem e-mail também. E aí, ó, tem e-mail. E a vantagem, isso é a partir do HTML5 também, né?
Então, se eu botar que esse cara aqui é do tipo e-mail, o navegador vai até validar isso para mim. Ó, o próprio navegador já vai checar isso pra gente. Vamos ver? Vamos atualizar isso aqui. Então vamos lá. Se eu tentar salvar sem nada, ele manda eu preencher. Preenche o campo. Felisberto. Vamos lá, salvar. Ah lá, até a data, ó. Preenche esse campo. Beleza. Preenchi. Salvar. Ok. 555. Salvar. Ó, ele já pulou lá pro e-mail. Vamos colocar um e-mail errado. Olha lá, inclua um arroba. Vamos lá, coloquei um arroba. Ah, ele vai aceitar só assim? Aceitou. Então foi. Atualizou. Tá lá o preenchimento. Tá vendo? Beleza? Bom, fora isso, veja bem, então, nesse processo aqui, ó, eu fiz validações usando HTML e, na dúvida, eu ainda coloquei validações dentro da minha programação PHP, porque mesmo nesse formato aqui, gente, ó, mesmo nesse formato aqui, o internauta consegue burlar esse negócio, tá? O que o internauta vai fazer para burlar? Isso aqui é o trem mais fácil de burlar do mundo. Vou explicar até por quê, quer ver? Como é que eu faço para burlar esse negócio aqui? Ah, é simples. Eu venho aqui, vejo o código-fonte e eu descubro o nome dos campos. Mesmo estando post aqui, ó, como lá no PHP a gente não está validando se foi por post mesmo, basta eu vir aqui copiar esses caras aqui, ó, e colocar aqui na URL, ó. Ele manda para onde esses dados? Manda para o pessoa PHP. Então eu já estou no pessoa PHP. Então eu boto a interrogação aqui. Esse cara aqui igual a Juca Mario. Aí bota um E comercial, pega o próximo, coloca na fila e dá Enter. Aí pronto. Os dados vão via URL, ou seja, passou pela validação do navegador aqui dentro? Não. Foi direto. Foi direto. Por isso que a gente vai barrar ele aqui, ó. Aí eu pego o cara aqui. Se ele até pode tentar isso, mas se ele não preencher todos os campos. Volta lá no navegador. Quando você clica no campo, bota no direito e coloca inspecionar, você apagando a parte do código. Também. É outra forma. Porque, veja bem, esse código HTML, JavaScript, CSS que chega dentro do navegador para o internauta, isso é só uma casca, gente. Isso não tem segurança nenhuma. Por isso que a segurança a gente faz aqui, ó. Aqui. E aí nas próximas aulas a gente vai começar a aprender como é que eu sei, a partir do momento que eu peço usuário e senha para o internauta, como é que eu identifico ele e começo em todas as páginas que ele for navegar, eu sei que é ele que está lá. Então isso são coisas que a gente ainda vai fazer. Para aqueles que são mais curiosos e já querem ir debulhando esse negócio, pega lá no YouTube as gravações dessa disciplina do ano passado. Nós pegamos a ideia de uma loja virtual e fizemos algumas páginas seguindo o conceito de uma loja virtual. Então é bem interessante esse código que está lá. Aí eu estava pensando com relação ao que nós vamos fazer nesse semestre. Aliás, isso aqui foi um exemplo basicão. Eu não vou estender muito nisso aqui, porque nós vamos começar a fazer um sistema na próxima aula. E aí eu pensei em pegar aquele que a gente já começou a fazer lá, ó, de passagem, né? Ônibus, fabricante. Passagem. A gente até brincou que isso aqui seria um sistema parecido com o da Gontijo para vender passagens. Então vamos pegar esse banco de dados, nós vamos criar esse banco de dados e vamos fazer um sisteminha web para esse troço. E se for o caso, pode ser que a gente não consiga desenvolver ele completo, mas a gente vai escolhendo algumas páginas e vai programando. Mas a que eu acho que vai ser mais interessante desse sisteminha vai ser a página de vender passagem. Essa vai ser legal, porque a gente pode pôr lá uns botõezinhos ou uma imagem, ou criar algum mecanismo para o cara ver lá o ônibus, as cadeiras que estão vagas, igual quem já comprou passagem pela internet aí de busão sabe como é que funciona. Igual cinema, né? Isso, igualzinho o negócio do cinema. Exato. Para isso, para mim disponibilizar para o internauta essa venda de passagem de ônibus aqui, a gente vai precisar das informações que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, quais são os horários de ônibus. Então nós vamos... Assim, a gente cadastra o que não der tempo de programar para fazer as páginas
de cadastramento, a gente insere dentro do banco de dados só para ter as informações para fazer as páginas mais interessantes. A gente vai desenvolvendo isso aqui aos poucos aí durante o semestre. Até o final do semestre a gente faz pelo menos um pedacinho desse sistema. Tá certo? Acho que de exemplo aqui hoje é só isso. Depois na sequência a gente vai discutir a nossa agenda aí. A gente precisa, essa disciplina de linguagem a gente ainda não definiu a nossa agenda de trabalhos e provas, né? Banco de dados já definido, mas essa não está. A gente discute isso, mas não precisa ficar registrado. Depois eu coloco lá no sistema para todo mundo. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta aqui sobre o que nós fizemos aqui naquele nosso exemplo? Esse exemplo aqui, ó, é legal porque isso aqui é um exemplo assim, um arrozinho com feijão, um exemplo simples e básico, mas que serve como base para as outras implementações que a gente vai fazer. Certo? Bom, essa disciplina a gente precisava fazer o seguinte. Deixa eu lembrar aqui como é que foi a programação dela de nota. Um item certamente vai ser esses exemplos que eu estou explicando aqui, vocês replicarem ele cada um na sua conta, tá? Então esses exemplos que eu fiz, gravei, depois você pega no YouTube, vai vendo passo a passo, vai dando pause e vai fazendo junto. Você já pode programar direto lá na sua conta, no data center. Se você quiser fazer local também, depois mandar para lá, fica a critério de vocês. Então esse vai ser um item. Outro item é a parte do EAD. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já até lancei no Siscad a parte da disciplina de banco de dados, ou não, hein? Não, acho que ainda não. Ué, cadê? Eu dei o ESC aqui, o negócio não saiu, não? Tá gravando, não tem problema não. Bom que quem faltou fica sabendo o que tá rolando. Se bem que o microfone tá aqui na mesa, ó. Ficou aquele som longe. Alô?